Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O metal que apresenta número de oxidação igual a mais 4 entre as espécies abaixo é... Pois muito bem, pessoal. Então ele quer saber o metal que apresenta, né, número de oxidação mais 4. Apesar de que batendo o olho aqui, e se você já tem um conhecimento pleno, a gente já consegue matar duas alternativas, a gente exclui. Mas eu não vou falar aqui agora, mas vamos fazer. Então a gente vai ter que fazer o quê? Nós temos que fazer substância por substância, tá? Espécie por espécie. Então vamos pegar aqui o primeiro, óxido de bismuto. Então o óxido de bismuto, pessoal, a gente tem aqui, ó, bismuto, certo? Bi2O3. Então vamos mudar aqui, ó. Pessoal, existem regrinhas, principalmente em inox. Tá vendo que todos os compostos aqui que são oxigenados são tudo óxidos, tá? Nesse caso aqui, nós não temos nenhum peróxido, tá? E também não temos nem superóxidos, né? E nenhum outro composto que é flúor e oxigênio, tá? Então, quando não temos esses compostos, qual que é o NOx do oxigênio? O NOx do oxigênio, pessoal, vai ser menos 2. Então, o NOx de cada oxigênio vai ser menos 2. Tá legal? Só que, se nós sabemos que cada oxigênio vale menos 2, qual é o total de NOx da minha substância, da minha espécie? Eu tenho 3 oxigênios. Então, no total, pessoal, eu vou fazer assim, ó. Menos 2 vezes 3 vai me dar quanto? Eu vou ter menos 6 no total, certo? Então, ó, toda vez que eu estiver subindo, eu estarei multiplicando, tá bom? Dá para fazer também uma equação básica aqui, mas vamos pensar desse jeito aqui, ó. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Então, o NOx total do oxigênio é menos 6. Só que a gente tem que ter uma coisinha aqui, ó. A gente tem que ter essa mentalidade aqui, ó. Quantos, né? Qual a carga da minha substância? Qual que é a carga da minha espécie aqui? É igual a 0. Tá? É igual a 0. E ela sendo igual a 0, tá? Eu tenho menos 6 só de oxigênio. Para zerar isso daqui, eu preciso de quanto, pessoal? Eu preciso de menos 6. Então, ó, na parte de cima aqui fica as cargas, ó. Mais 6 menos 6 igual a 0. Se é igual a 0, bateu, ótimo. Tá vendo que a quantidade de NOx do oxigênio aqui, ó, menos 2, eu subi, multipliquei por 3, pela quantidade de oxigênio que nós temos. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Tá vendo que aqui no meu bismuto eu tenho mais 6 no total de bismuto? Eu tenho no total de bismuto, eu tenho mais 6. Só que quantos bismuto eu tenho? Eu não tenho 2? Ou seja, se eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Quanto que é mais 6 dividido por 2? Mais 6 dividido por 2, pessoal, vai dar o quê? Mais 3. Tá vendo que quando nós subimos, nós multiplicamos. E quando nós descemos, nós dividimos. Tá bom? Então, o metal que apresenta número de oxidação igual a mais 4 não vai poder ser o quê? O bismuto, porque ele está apresentando mais 3, tá? Agora vamos para outra aqui, ó. SO3, 2-. Aqui tem uma coisa muito, mas muito importante, tá, pessoal? Ó, SO3 e a minha carga aqui é 2-. Então vamos lá. O oxigênio de todos eles aqui vai valer menos 2, tá? Se eu tenho 3 oxigênios, então eu tenho um total de menos 6, certo? Ó, menos 2 vezes 3, menos 6. Tá batendo, certo? Então, ótimo, bateu. Tá fechado aqui. Menos 2 vezes 3, menos 6. Só que nesse caso, pessoal, tá vendo que nós temos a carga? Quanto que a gente precisa? Então, nesse caso, a gente pode usar uma regrinha,
A gente pode colocar aqui. Ah, eu não sei. Eu vou colocar X aqui. Posso fazer isso? Posso. X. Oh, meu Deus. O NOx do enxofre vai valer X. Então a gente pode pegar aqui, ó. X menos 6 tem que ser igual a menos 2. Ou 2 menos, que é a mesma coisa, nesse caso. Eu coloquei igual aqui, desculpa, pessoal. X menos 6 tem que ser igual a menos 2. Eu passo o 6 para o outro lado. Não vai ficar assim, ó. X menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6, x é igual a mais 4. Então, chegamos no x igual a mais 4. Então, nós temos o NOx total do enxofre é mais 4. Então, pois muito bem, ótimo. Então, ó, se nós temos mais 4 menos 6, vai dar quanto? Não vai dar menos 2? Ou 2 menos, que no caso aqui é a carga. Ou seja, o NOx do enxofre, nesse caso, ele vai ser, lembre-se, menos 2 vezes 3 mais 6, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Lembre-se, subindo eu multiplico, quando eu desço eu divido. Então vai ficar quanto aqui, ó? Se eu tenho apenas um enxofre, vai ficar mais 4. Beleza, atingiu o NOx de mais 4. Mas o enxofre é um não metal. Então, ó, vou até colocar aqui, ó. Enxofre. Nossa, tá parecendo um 5 aqui, né? Então, ó. O enxofre é um não metal. Tá bom? Ele tá perguntando o metal e não o não metal. Por isso que a gente não vai considerar a alternativa B, que tem o enxofre. Tá legal? Vamos para outra. Então, por isso que eu falei que dava para eliminar duas. Porque a próxima também é, ó, CO2. CO3, desculpa. 2 menos. A gente vai fazer o mesmo esquema. Olha lá. Cada oxigênio vale menos 2, que é uma regra, tá? Menos 2 vezes 3, menos 6. Quanto que a gente precisa para ficar menos 2? Tá vendo que a carga aqui, ó, tá vendo que esses dois são íons, nesse caso, ânions. Toda vez que nós temos o íon, tá? A somatória dos NOx totais dos elementos tem que ser igual à carga. Ou seja, se eu tenho o total de menos 6 do oxigênio, eu tenho que ficar menos 2. Então, menos 6. Eu preciso de quanto para ficar menos 2? Os mesmos mais 4. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo que eu tenho apenas um carbono? Mais 4 menos 6 igual a 2. A menos 2, no caso aqui, certo? Então tá bom. Eu não tenho apenas um carbono, ele desce. Então, mais 4 dividido por 1 vai dar quanto? Mais 4. Mas não posso considerar o carbono. Por quê? O carbono, pessoal, ele também é um não metal. E ele está pedindo o metal. Então, só sobrou aqui o óxido de chumbo. Então, vamos considerar. Vamos fazer aqui, ó, óxido de chumbo. Chumbo é um metal. PbO2. Tá vendo que ele não tem carga? Então, isso aqui, quando ele não tem carga, é igual a 0, tá bom? Então, ó, nós temos aqui, cada oxigênio vale menos 2, que é o NOx. Eu não tenho 2 oxigênios? Menos 2 vezes 2, menos 4. Tá legal? Qual número menos 4 para dar igual a 0? A gente pode montar a equaçãozinha. Eu não gosto porque eu bato muito o olho, então a gente já começa a ter um raciocínio mais dinâmico em relação a isso, tá? Então, ó, eu preciso zerar. Se eu tenho menos 4, eu preciso ficar com 0? Só somar 4. Que é o mesmo esquema que a gente vai fazer ali no enxofre, certo? Mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Então, mais 4 menos 4 é igual a 0. Quando eu não tenho nenhuma carga, tá vendo? É igual a 0. A gente tem que ter essa noção, porque não vai estar explícito toda hora para nós. Então, é bom a gente raciocinar desse jeito, tá bom? Então, eu tenho apenas um chumbo. Lembre-se, quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, mais 4
dividido por 1 vai dar quanto? Opa, achamos a nossa alternativa correta, que é o óxido de chumbo. PbO2 nesse caso, que ele é sim, Pb, chumbo, ele é um metal, tá? Ele é considerado um metal, nesse caso. Certo, pessoal? Lembre-se, já daria para matar, lembra que eu falei, daria para matar 2 exercícios já, o de enxofre e o carbono, a gente poderia ter matado, mas a gente fez aqui o quê? Fez exatamente isso, entendeu? Para que a gente desse continuidade aqui, para a gente também ir fazendo, quanto mais a gente exercitar, melhor é. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver com dúvida, volta o vídeo, pausa, vai fazendo, deixa aí nos comentários, é importante. É claro que eu tenho que só agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês, porque vocês estão fazendo tudo, curtindo, compartilhando, comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E também, se você chegou aqui, coloca aí nos comentários para engajar mais o vídeo. Hashtag exatamente química ou hashtag NOX. É muito importante aqui a gente saber se vocês estão chegando até essa parte, porque engaja cada vez mais o vídeo. E eu também convido você a ser um membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos. E claro, ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. E também se inscreva nos outros canais exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força, essa moral pra nós. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!